Bem-vindos a Viagens Literárias com River. Hoje trago para vocês o emocionante resumo de Um Perfeito Cavalheiro de Julia Quinn, o terceiro livro da série Bridgerton. Sophie, uma jovem humilde maltratada por sua madrasta, vive uma noite mágica ao participar secretamente do baile mais importante de Londres. Lá, ela captura o coração de Benedict Bridgerton, mas sua felicidade é efêmera ao retornar à sua dura realidade. Anos depois, Sophie se torna empregada na casa de Benedict, sem revelar sua identidade. Ele sente uma poderosa atração por ela, mas as barreiras sociais o separam. Será que o verdadeiro amor pode superar esses obstáculos? Acompanhe-me para descobrir esta encantadora história de amor e segundas oportunidades. Prólogo. Na vasta e elegante Penwood Park, Sophie Beckett sempre foi um mistério envolto na figura de uma criança ilegítima. Desde que apareceu numa noite chuvosa aos 3 anos, todos sabiam que ela era a filha não reconhecida do sexto conde de Penwood, Richard Gunningworth. Apesar das óbvias semelhanças físicas, ninguém ousava discutir isso, tanto por respeito a Sophie quanto por medo de perder seus empregos. O conde nunca falou sobre sua origem, mas certamente sabia que ela era sua filha, uma verdade selada quando ele queimou a carta que acompanhava Sophie na noite de sua chegada. A vida de Sophie em Penwood Park era solitária e cheia de anseios. Sendo apenas uma criança, aceitou sua condição de bastarda, embora sem entender completamente suas implicações. Seus dias se passavam entre os criados, com quem compartilhava laços mais profundos do que com seu próprio pai, a quem via em raras ocasiões. A calma de sua existência foi sacudida quando o conde decidiu se casar. Sophie almejava que a chegada de uma nova condessa e suas 2 filhas lhe trouxesse a companhia e o amor fraternal que tanto desejava. No entanto, a realidade foi cruel. Araminta, a nova condessa, e suas filhas, Rosamund e Posey, mostraram desde o início uma clara hostilidade em relação a ela. Araminta, em particular, não perdia a oportunidade para lembrá-la de sua condição de bastarda, relegando-a a um lugar de desprezo e desconsideração. Apesar das tentativas de Sophie de se integrar e encontrar afeto em sua nova família, sua vida se tornou uma série de humilhações e desprezos. Rosamund, a filha mais velha, gostava de atormentá-la, enquanto Posey, embora menos cruel, seguia os ditames da mãe. O conde, alheio ou indiferente, não intervinha nessa dinâmica de maus tratos. A situação de Sophie piorou quando o conde faleceu inesperadamente, deixando Araminta como a principal autoridade na casa. O testamento do conde estipulava que Araminta receberia uma quantia considerável desde que cuidasse de Sophie até os 20 anos. Embora inicialmente reticente, a avareza de Araminta prevaleceu, aceitando a condição pela recompensa financeira, mas sem nenhuma intenção de proporcionar a Sophie um tratamento digno. Assim, Sophie ficou presa em uma vida de servidão e tristeza, com a constante esperança de que algum dia sua situação melhorasse. Seu espírito, embora golpeado, não se quebrou completamente, mantendo viva a esperança de que algum dia, de alguma maneira, encontraria o lugar e o amor que merecia. Capítulo 1. Primeira parte. O evento mais esperado da temporada estava prestes a acontecer. O baile de máscaras na casa Bridgerton. Todos os membros da alta sociedade londrina se emocionavam com os preparativos e especulavam sobre quem compareceria e como se disfarçariam. No entanto, o que mais despertava interesse eram os 2 irmãos Bridgerton solteiros. Embora não possuíssem títulos de nobreza, eram considerados alguns dos melhores partidos do ano, com fortunas respeitáveis e uma beleza destacável. Enquanto isso, na casa Penwood, os gritos de Rosamund quebravam a tranquilidade. Sophie Beckett, a filha ilegítima do falecido conde, subia apressadamente a escada para atendê-la. Rosamund, exigente e desdenhosa, pedia chá quente e biscoitos frescos constantemente, e Sophie, submissa, cumpria suas ordens. Apesar do tratamento injusto, Sophie mantinha sua dignidade e cumpria com seus deveres, até ajudando Posey, a irmã mais nova, a escolher sua vestimenta para o baile. O ambiente na casa Penwood estava carregado de tensão e expectativa. Araminta, a madrasta de Sophie,
e suas filhas se preparavam para comparecer ao baile. Araminta, obcecada em casar bem Rosamund, pressionava Sophie para que ajustasse e arrumasse seus vestidos à perfeição. A vida de Sophie se resumia a servir Araminta e suas filhas, sem receber um pingo de reconhecimento. No entanto, aquela noite mudaria algo na vida de Sophie. A senhora Gibbons, a governanta, junto com os outros criados, tinha um plano secreto. Enquanto Araminta, Rosamund e Pose se dirigiam ao baile, a senhora Gibbons levou Sophie ao seu quarto, onde uma banheira fumegante e um conjunto de vestidos antigos a esperavam. Num ato de bondade e desafio, os criados prepararam Sophie para o baile. Sophie se transformou em uma visão deslumbrante. Com um vestido de seda prateada com incrustações de pérola e luvas elegantes, parecia uma verdadeira princesa. Os criados a banharam, perfumaram e pentearam, até aplicando um pouco de maquiagem. Sophie não podia acreditar no que via no espelho. Por uma noite, seria a rainha do baile. Acompanhada pelo cocheiro, Sophie se dirigiu ao baile dos Bridgerton com a instrução de voltar antes da meia-noite. Enquanto subia na carruagem, a emoção e a gratidão enchiam seu coração. Teria algumas horas para viver um sonho, um escape da dura realidade que enfrentava dia após dia. As luzes do baile de máscaras brilhavam à distância, prometendo uma noite de magia e possibilidades. Sophie, agora vestida como uma autêntica dama, se preparava para adentrar um mundo que sempre esteve fora de seu alcance, sabendo que aquelas poucas horas teriam que durar a vida toda. Capítulo 2. A família Bridgerton, conhecida por sua notável semelhança física e por seguir uma curiosa ordem alfabética nos nomes de seus 8 filhos, tinha um membro que se sentia especialmente desconfortável com sua identidade coletiva. Benedict Bridgerton, o segundo filho, encontrava-se no meio do agito do baile de máscaras organizado por sua mãe. Apesar de usar uma máscara preta, todos o reconheciam como um Bridgerton, o que o fazia desejar ser visto mais como indivíduo do que como parte de sua família. Enquanto tentava escapar da multidão, Benedict encontrou sua mãe, Violet, que lhe pediu para dançar com uma das irmãs Featherington, embora ele preferisse evitar as menos agraciadas. Decidido a encontrar um respiro, dirigiu-se à mesa de limonada, mas algo chamou sua atenção e o fez parar. Uma mulher deslumbrante, cuja alegria e radiância se destacavam, capturou seu olhar. Ela era diferente de qualquer outra mulher que ele já havia visto. Sua felicidade era contagiante e autêntica. Decidido a conhecê-la, Benedict abriu caminho pela multidão, reclamando que a dama lhe havia prometido a dança. A mulher, surpresa mas divertida, aceitou. Ela sussurrou que não sabia dançar, e ele se ofereceu para ensiná-la. A conexão entre eles foi imediata e eletrizante. No entanto, seu momento foi interrompido por Colin, o irmão de Benedict, que o repreendeu por abandonar Penélope Featherington. Após uma breve e cômica interação entre os irmãos, Colin se retirou, deixando Benedict e sua misteriosa dama sozinhos novamente. Enquanto caminhavam em direção a um terraço privado, Sophie Beckett, disfarçada e aproveitando sua noite de sonho, sentia que sua vida estava prestes a mudar. O encontro com Benedict lhe parecia saído de um conto de fadas, e embora soubesse que sua realidade era muito diferente, não podia evitar sentir-se como uma princesa por aquela noite. À medida que conversavam, compartilharam pequenos detalhes pessoais, e Sophie, comovida pela gentileza de Benedict, começou a abrir seu coração. Benedict, fascinado pela mistura de alegria e tristeza em Sophie, prometeu que faria tudo o possível para transformar sua vida. Mas Sophie, consciente de que sua noite de magia era temporária, respondeu que aquela noite já era uma transformação suficiente para ela. Os dois, unidos por um momento fugaz mas intenso, se entregaram à ideia de fazer daquela noite algo memorável, sabendo que no dia seguinte, tudo voltaria ao normal. Capítulo 3. A expectativa pelo baile de máscaras na casa Bridgerton havia atingido seu ponto máximo. Entre os rumores e especulações, Lady Vistledon antecipava com emoção os disfarces da alta sociedade. Enquanto isso, Sophie, em seu esplêndido traje emprestado, encontrava-se no terraço privado com Benedict,
que a guiava com suavidade e firmeza através de uma valsa. Apesar da inicial falta de jeito de Sophie, Benedite a ajudou a encontrar o ritmo. A música de Aindel ressoava suavemente enquanto eles giravam no pequeno terraço, isolados do bulício do salão de baile. O contato de suas mãos e a proximidade de seus corpos criavam uma conexão palpável. Benedite, com seu toque delicado e sussurros tranquilizadores, fez Sophie se sentir segura e feliz. A conversa tornou-se mais íntima quando Benedite mencionou sua família. Sophie, que tinha tido uma infância solitária, comparou sua vida com a de Benedite, que estava cercado de irmãos. Embora ela tentasse manter seu mistério, Benedite, astuto e observador, começou a desvendar detalhes sobre sua identidade. A química entre eles era inegável. Benedite, com seu charme natural e seu desejo genuíno de conhecê-la melhor, fez promessas de um futuro juntos. Sophie, consciente da brevidade de seu sonho, resistia a revelar sua verdadeira identidade. No entanto, a intensidade do momento e a honestidade em suas palavras fizeram com que a conexão entre eles se aprofundasse. Enquanto dançavam, a música e a atmosfera envolviam Sophie em um redemoinho de emoções. O beijo de Benedite, suave e sedutor, a deixou sem fôlego e desejosa demais. Suas palavras, cheias de ternura e desejo, prometiam um futuro que Sophie sabia que não podia ter. A realidade de sua situação como filha ilegítima e criada lembrava de que seu tempo com Benedite era efêmero. O som do gongo anunciando a meia-noite quebrou o feitiço. Sophie, aterrorizada ante a possibilidade de ser descoberta, percebeu que precisava partir imediatamente. Com o coração batendo forte, correu através do salão de baile, desviando dos convidados e evitando o olhar perspicaz de Benedite. Conseguiu chegar à carruagem que a esperava e, com um último olhar para trás, viu Benedite procurando atentamente na multidão. Sua despedida apressada e a adrenalina do momento fizeram Sophie sentir uma mistura de tristeza e euforia. Sabia que sua noite de sonho havia terminado, mas as lembranças daquele momento perfeito perdurariam em seu coração. A carruagem se afastou, levando-a de volta à realidade, mas Sophie sabia que aquela noite havia mudado sua vida para sempre. Capítulo 4. Os rumores sobre Benedite Bridgerton e uma misteriosa dama no baile de máscaras haviam se espalhado rapidamente. Lady Vistledon, sempre em busca de fofocas suculentas, não conseguiu descobrir a identidade da mulher vestida de prata, aumentando o mistério em torno dela. Benedite estava desesperado. Desde o momento em que a misteriosa dama desapareceu, não havia deixado de pensar nela. No bulício do baile, Lady Danbury o deteve, e quando conseguiu se libertar, a mulher já havia sumido. De pé em frente à casa Bridgerton, observou a multidão de carruagens e pedestres, mas não havia sinal dela. Com frustração e tristeza, percebeu que não tinha sequer uma pista clara sobre sua identidade, apenas a luva que ela havia deixado para trás. Desesperado, Benedite observou a luva e notou as iniciais bordadas e o brasão familiar. Pensou em sua mãe, Violet Bridgerton, que tinha um conhecimento enciclopédico das famílias nobres. Sem perder tempo, dirigiu-se à sua casa e mostrou a luva a Violet. Ela identificou o brasão como pertencente à família Penwood e sugeriu que a luva poderia ter sido de Sarah Louisa Gunningworth, a mãe do falecido conde. Enquanto Benedite tentava reunir mais informações, Sophie estava lidando com a dura realidade de sua vida. Após a mágica noite no baile, havia retornado ao seu papel de criada, tirando o vestido emprestado, a maquiagem e os sapatos, devolvendo tudo ao seu lugar original. A reprimenda de Araminta pelos sapatos riscados a trouxe rapidamente de volta à sua realidade. Araminta, furiosa e suspeitando que alguém havia usado seus sapatos, descarregou sua frustração em Sophie, ordenando que limpasse todos os seus sapatos como castigo. Sophie, resignada, subiu para cumprir a ordem. Enquanto limpava os sapatos, sua mente vagava de volta à noite anterior, lembrando cada momento com Benedite, cada olhar e cada palavra. A breve fantasia de ser alguém mais, embora apenas por uma noite, havia sido suficiente para manter viva uma centelha de esperança em seu coração. Enquanto isso,
Benedite estava decidido a encontrar a mulher que havia capturado seu coração. Com o endereço da casa Penwood em mãos, dirigiu-se até lá na esperança de descobrir mais sobre as enteadas do falecido conde. Antes de sair, sua mãe, com uma mistura de curiosidade e esperança, lembrou-lhe de contar o que descobrisse. Benedite, com determinação renovada, saiu em busca de respostas. Ao chegar à casa Penwood, Benedite foi recebido pelo mordomo e levado para ver a condessa viúva. Enquanto esperava, sua mente estava cheia de pensamentos sobre a misteriosa mulher. Poderia ser Rosamund ou Pose. Nenhum dos nomes parecia se encaixar com a imagem que tinha dela, mas não tinha outra opção a não ser investigar. Na casa Penwood, Araminta estava surpresa com a visita de Benedite Bridgerton. Imediatamente apressou-se em ordenar chá e biscoitos, ansiosa por impressionar tão ilustre visitante. Sophie, no andar superior, ouviu os preparativos e se perguntou o que estava acontecendo. No entanto, sua mente ainda estava ocupada com as ordens de Araminta e a tediosa tarefa de limpar os sapatos. Benedite, preparado para enfrentar qualquer desafio, adentrou a casa Penwood, decidido a encontrar a mulher que havia transformado sua noite e seu coração. Enquanto isso, Sophie, presa em seu papel de criada, se preparava para enfrentar mais um longo dia, sem saber que o homem que havia tocado sua alma estava mais perto do que imaginava. Capítulo 5. A alta sociedade londrina continuava a falar sobre o baile de máscaras, e Lady Vistledon não demorou a comentar sobre os desastrosos disfarces das Featherington e a tentativa fracassada de Pose Hailing de parecer uma sereia. No entanto, o foco da atenção continuava sendo a identidade da misteriosa dama que havia captado o interesse de Benedite Bridgerton. Benedite estava obcecado com a luva que ela deixou para trás. Enquanto esperava na casa de Lady Penwood, revisava constantemente o bolso de sua jaqueta, certificando-se de que a luva ainda estava lá. Não conseguia tirar da cabeça a mulher do vestido prateado. Seus pensamentos foram interrompidos pela chegada de Lady Penwood, a quem cumprimentou cortesmente. Ela, sem perder tempo, mencionou que havia avisado suas filhas de sua presença e que elas desceriam para conhecê-lo. Benedite, tentando esconder sua impaciência, mostrou-se encantado com a oportunidade de conhecer Rosamund e Pose, embora soubesse que nenhuma delas era a mulher que procurava. Lady Penwood, no entanto, estava encantada por ter um Bridgerton em sua casa, o que ficou claro com seus sorrisos efusivos e comentários sobre as qualidades de suas filhas. A conversa foi interrompida pela chegada de uma criada com o serviço de chá, e Benedite aproveitou para mudar de assunto e evitar falar sobre a criadagem, embora não pudesse evitar uma pontada de compaixão pela mencionada Sophie, que claramente não era apreciada por Lady Penwood. As apresentações com Rosamund e Pose não deram nenhuma pista sobre a identidade de sua misteriosa dama, mas Benedite tentou disfarçar sua decepção. Após uma breve conversa, decidiu que não obteria mais informações e se despediu, deixando Lady Penwood e suas filhas com mais perguntas do que respostas. Enquanto isso, Araminta estava furiosa. O fato de Benedite não ter mostrado interesse em suas filhas a irritava profundamente. Após a partida de Benedite, Araminta voltou-se para Rosamund e Pose, tentando descobrir o que havia motivado a visita do jovem Bridgerton. Ao olhar pela janela, viu Benedite examinando a luva e percebeu que ele procurava a mulher do vestido prateado. Imediatamente, relacionou a visita aos sapatos riscados e concluiu que Sophie havia comparecido ao baile. Araminta, em um acesso de raiva, subiu correndo ao closet onde Sophie estava limpando os sapatos. Ordenou-lhe que recolhesse suas coisas e abandonasse a casa ao amanhecer, deixando Sophie sem palavras e com lágrimas nos olhos. Sophie não podia acreditar no que estava acontecendo. Sem um lugar para ir, sentiu-se presa e assustada. Lembrou-se dos momentos felizes de sua infância, mas essas lembranças apenas aumentaram sua tristeza. Araminta não teve piedade e lembrou-lhe de seu status de bastarda, ordenando-lhe que terminasse de limpar todos os sapatos antes de partir. Com uma resignação silenciosa, Sophie dispôs-se a cumprir a tarefa, sabendo que sua vida mudaria para sempre. Passou a noite em claro, planejando seu futuro incerto e contemplando suas opções limitadas. No final,
decidiu que a única maneira de sobreviver seria deixar Londres. Na manhã seguinte, com a ajuda de Pose, Sophie empacotou suas poucas pertenças e deixou a casa Penwood sem olhar para trás, sabendo que seu futuro seria incerto, mas livre da opressão de Araminta. Segunda parte. Capítulo 6. Passaram-se 3 anos desde o último casamento na família Bridgerton, e Lady Bridgerton começa a se desesperar. Benedict, aos 30 anos, ainda não procurou uma noiva. Colin, com 26, também não mostrou interesse, embora sua juventude pudesse desculpar a demora. As preocupações de Lady Bridgerton também incluem suas filhas Eloise e Francesca, que, apesar das propostas recebidas, ainda não mostram inclinação para o casamento. No entanto, Lady Vistledon opina que não há motivo real de preocupação, já que é inconcebível que os Bridgerton não façam casamentos aceitáveis em seu devido tempo. Benedict Bridgerton, em uma festa organizada por Philip Cavender, sentia-se fora de lugar. A festa estava cheia de álcool, cigarros e apostas altas, coisas que ele uma vez desfrutou, mas que agora lhe pareciam tediosas. Após procurar sem sucesso seu anfitrião para se despedir, decidiu ir embora. Quando estava prestes a sair, viu Philip e seus amigos assediando uma jovem criada. A situação o obrigou a intervir, apesar de sua relutância em desempenhar o papel de herói. A criada, Sophie Beckett, havia trabalhado para os Cavender por quase 2 anos após fugir da casa Penwood. A vida havia melhorado ligeiramente até que Philip voltou e começou a assediá-la. Quando os Cavender foram visitar Brighton, Philip organizou uma festa e Sophie se tornou seu alvo. Finalmente, decidiu ir embora para evitar um destino pior. No entanto, Philip a encontrou enquanto ela tentava escapar e a submeteu à humilhação de ser apalpada por ele e seus amigos. Benedict interveio a tempo, confrontando Philip e seus amigos. Exigiu que libertassem Sophie, e embora houvesse resistência inicial, a autoridade de Benedict prevaleceu. Prometeu encontrar-lhe um trabalho na casa de sua mãe, o que deixou Sophie sem palavras. Ela aceitou a oferta com um simples aceno de cabeça, sabendo que era sua única opção para escapar de Philip. Enquanto caminhavam em direção ao faetonte de Benedict, Sophie esperava que ele a reconhecesse. No entanto, ele não mostrou sinais de reconhecê-la. 2 anos atrás, no baile de máscaras, ela usava uma máscara e seu cabelo estava empolado e longo. Agora, com o cabelo curto e seu rosto descoberto, parecia que Benedict não se dava conta de quem ela era. Essa constatação deixou Sophie em um estado de confusão, sem saber se ria ou chorava pelo fato de que o homem que uma vez havia sido seu príncipe encantado não a reconhecia. Capítulo 7. Na recente festa dos Mottram, ficou claro que Rosamund Hayling colocou os olhos em Philip Cavender. Lady Vistledon opina que, na verdade, fazem um bom par. 10 minutos após ser resgatada, Sophie Beckett estava sentada ao lado de Benedict Bridgerton em seu faetonte. Benedict, preocupado com seu aparente desconcerto, perguntou se algo havia entrado em seu olho. Sophie, tentando controlar seu riso nervoso, respondeu que estava bem. Ao continuar o trajeto, Sophie pensou no quão irônico era que Benedict não a reconhecesse, depois de 2 anos sonhando com aquele momento. Ele, no entanto, não fazia ideia de quem ela era. Benedict tentava iniciar uma conversa, mas Sophie se mantinha cautelosa. Ele mencionou que tinha 4 irmãs, o que o tornava mais sensível à sua situação. Sophie, por sua vez, tentava não revelar muito sobre seu passado. Quando ele comentou que ela tinha uma dicção refinada para ser uma criada, ela explicou que havia assistido a aulas com as filhas da família para a qual trabalhava. O caminho os levou até a casa de campo de Benedict, onde passariam a noite antes de se dirigirem à casa de sua mãe. Sophie, surpresa pela situação, se preparou para o que poderia vir. Benedict mencionou que estariam acompanhados pelos cuidadores, os Crabtree, mas ao chegarem, encontraram a casa vazia. Enquanto estavam no faetonte, começou a chover torrencialmente. Benedict, que estava resfriado, começou a tossir violentamente, o que preocupou Sophie. Finalmente, decidiu conduzir o faetonte ela mesma,
apesar da relutância inicial de Benedite. Chegaram encharcados e tremendo de frio, mas a experiência permitiu que compartilhassem um momento de proximidade. Ao chegarem à casa, Benedite procurou a chave de reserva, pois os cuidadores não estavam. Uma vez dentro, Sophie se preocupou por estarem sozinhos, mas Benedite, entre acessos de tosse, insistiu que ela não precisava se preocupar. Sophie tentou procurar um quarto para criados, mas Benedite recusou, assegurando-lhe que ela não iria a lugar nenhum sozinha. Essa proximidade inesperada trouxe a Sophie uma mistura de emoções. Ela chorou pelo medo e pela solidão acumulados durante anos. Benedite, ao vê-la tão vulnerável, a consolou. Embora Sophie ainda desejasse que ele a reconhecesse, compreendeu que era melhor que ele não soubesse quem ela realmente era. Finalmente, Benedite, visivelmente exausto e doente, deixou claro que ela não ficaria sozinha. Sua determinação em protegê-la reforçou a admiração de Sophie por ele, apesar da confusão e das circunstâncias. A noite prometia ser longa e complicada, mas pela primeira vez em muito tempo, Sophie não se sentia completamente sozinha. Capítulo 8. Lady Whistledown comentava em sua revista sobre a constante queixa da alta sociedade londrina sobre a falta de bom serviço doméstico. Em particular, mencionou um desentendimento entre Lady Penwood e a Sra. Featherington por uma criada que havia voltado para a Sra. Featherington após perceber as duras condições impostas por Lady Penwood. Benedite Bridgerton, com uma tosse persistente e debilitante, insistiu que ambos se aquecessem junto ao fogo antes de irem para a cama. Sophie, preocupada com seu estado, o ajudou a acender o fogo. Uma vez que as chamas começaram a aquecer o ambiente, Benedite sugeriu buscar roupas secas, e embora Sophie tentasse argumentar, ele manteve-se firme em sua decisão de não deixá-la dormir em um quarto de criados. Subiram as escadas, e Sophie escolheu um pequeno quarto de hóspedes, seguindo as instruções de Benedite sobre qual não escolher, pois esse era o dele. Enquanto acendia o fogão no quarto de Benedite, sentiu-se intrigada pelos objetos pessoais espalhados pelo quarto, mas não teve muito tempo para explorá-los antes que ele entrasse. Benedite, visivelmente doente, precisava tirar as roupas molhadas. Sophie, embora desconfortável, o ajudou a desabotoar a camisa e garantiu que ele se deitasse. Com um sorriso fraco, Benedite tentou manter o ânimo, mas adormeceu rapidamente. Sophie, cheia de energia nervosa, trocou-se para roupas secas e acendeu o fogão em seu próprio quarto. Mas logo foi acordada pelos gemidos de Benedite. Ao entrar em seu quarto, encontrou-o febril e delirante. Rapidamente pegou lençóis limpos e água para tentar baixar sua febre. Apesar de seu medo e nervosismo, conseguiu trocar os lençóis e umedecer sua testa para aliviar seu mal-estar. Durante a noite, Sophie explorou os objetos pessoais de Benedite, incluindo um caderno de desenho cheio de paisagens e retratos. Surpreendentemente, encontrou um desenho dela mesma no baile de máscaras, o que a emocionou profundamente. Ao voltar para o lado dele, Benedite delirava, pedindo-lhe que o beijasse, o que ela fez com ternura. Benedite parecia estar melhorando ligeiramente, embora ainda febril. Sophie prometeu que ele se sentiria melhor pela manhã, e embora ele duvidasse, ela se manteve firme em seu consolo, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Capítulo 9. Lady Whistledown observava que os homens são os piores pacientes, incapazes de manter a paciência necessária para se recuperarem. Ao amanhecer, Sophie acordou de um sono desconfortável no quarto de Benedite, assustada pela presença do Sr. e da Sra. Crabtree, os cuidadores de minha cabana. Após uma breve e confusa apresentação, o próprio Benedite interveio, confirmando que Sophie havia cuidado dele enquanto ele estava doente. A Sra. Crabtree se ofereceu para preparar chá e café da manhã para todos, insistindo que Sophie também recebesse sua parte. Enquanto isso, Benedite, embora enfraquecido pela febre e pela tosse, conseguiu brincar com o Sr. Crabtree sobre a natureza estrita e autoritária da Sra. Crabtree. Durante o café da manhã, Sophie tentou explicar sua presença na festa de Philip Cavender, esclarecendo que tinha sido uma criada na casa. No entanto,
Os detalhes sobre sua condição e vestimenta, com roupas emprestadas de Benedite, geraram mais perguntas dos Crabtree. A senhora Crabtree decidiu emprestar-lhe um vestido adequado enquanto limpava suas roupas molhadas. Benedite, apesar de seu mal-estar, continuava mostrando preocupação e ternura por Sophie. A senhora Crabtree, impressionada por Sophie, até sugeriu ficar com ela como ajuda na casa. A atmosfera relaxada e acolhedora permitiu que Sophie desfrutasse de um abundante café da manhã, enquanto Benedite a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Durante a conversa, Sophie revelou que não havia comido nada no dia anterior, o que enfureceu Benedite, que estava decidido a protegê-la. A conexão entre eles se tornava mais evidente, fortalecida pelo fato de que haviam cuidado um do outro em momentos de vulnerabilidade. Benedite ofereceu novamente encontrar-lhe um posto na casa de sua mãe, mas Sophie preferia ficar no campo. Embora Sophie tentasse manter sua independência, Benedite insistia em ajudá-la, mostrando seu desejo de cuidar dela e protegê-la. Finalmente, em uma troca de brincadeiras, Sophie, superada pela situação, lançou um cabo de vela em direção a Benedite em um ato impulsivo. Para sua surpresa, ele levou isso com humor, provocando nela um sorriso genuíno, uma amostra da crescente cumplicidade e afeto entre eles. Capítulo 10. Benedite Bridgerton, apesar de ter aceitado o convite para o baile anual dos Covington, não compareceu, para a grande decepção de muitas jovens e suas mães. Lady Bridgerton, mais irritada do que preocupada, mencionou que seu filho havia partido para o campo e não se sabia nada dele desde então. Em sua convalescença, Benedite descobriu que a vida de repouso tinha suas vantagens. Desfrutava da excelente comida da senhora Crabtree e do conhaque que o Sr. Crabtree usava para substituir o tônico de sua esposa. Além disso, tinha a oportunidade de desfrutar de tranquilidade, ler e desenhar sem se sentir culpado por negligenciar outros deveres. No entanto, o maior prazer era a companhia de Sophie. Ela o visitava várias vezes ao dia, seja para atendê-lo ou simplesmente para conversar. Embora inicialmente se mostrasse reservada, Benedite conseguia engajar-se em conversas e provocá-la, desfrutando de sua companhia e encontrando paz em sua presença. Uma tarde, Sophie levou-lhe chá e biscoitos, e Benedite a convidou para acompanhá-lo. Embora ela hesitasse, finalmente aceitou. Enquanto conversavam, Sophie mencionou que havia ajudado a senhora Crabtree na cozinha e depois lido um romance no jardim. Benedite, observando-a, percebeu que a desejava com uma urgência que não havia experimentado antes. Tentando ocultar seu crescente desejo, Benedite pediu a Sophie que lhe lesse algo de poesia. No entanto, ao fixar-se em seus lábios enquanto lia, seu desejo se intensificou, e decidiu que precisava ficar sozinho para se acalmar. Sophie, pensando que ele precisava de privacidade, ofereceu-se para sair, e Benedite, sentindo-se culpado por magoar seus sentimentos, explicou que precisava ficar sozinho por um momento. Uma vez sozinho, Benedite vestiu-se rapidamente e escapou pela janela para ir ao lago, onde planejava tomar um banho frio para acalmar seus pensamentos. Enquanto isso, Sophie, confusa pela atitude de Benedite, decidiu descer para o andar térreo. A senhora Crabtree comentou que não havia visto Benedite em seu quarto, o que preocupou Sophie. Suspeitando que Benedite não estava realmente doente, Sophie decidiu sair para caminhar e desfrutar do ar livre. Durante seu passeio, Sophie lembrou-se de que Benedite havia mencionado uma lagoa próxima e decidiu ir até lá. Ao chegar, ouviu o barulho de água e, com curiosidade e temor, escondeu-se atrás de uma árvore para observar. Ao espiar, viu um homem nu na água e, para sua surpresa, era Benedite. Capítulo 11. As disputas pelo pessoal de serviço estavam ao rubro em Londres. Lady Penwood insultou a senhora Featherington em público, chamando-a de ladra mal-nascida. A senhora Featherington respondeu com desdém, criticando a gestão de Lady Penwood sobre sua criada, revelando que a jovem chamada Estelle não era francesa, mas uma garota de Liverpool chamada Bess. O altercado terminou quando Lady Penwood saiu furiosa, arrastando sua filha Posy, que tentava se desculpar com o olhar.
Lady Vistledon previu que as Penwood não seriam bem-vindas na próxima festa da Sra. Featherington. Sophie sabia que estava fazendo mal em ficar ali, espiando Benedict, mas não conseguia evitar. Encontrou um lugar escondido de onde o observava na água, submerso até a caixa torácica. Era um espetáculo tentador e Sophie, embora envergonhada, não conseguia desviar o olhar. Benedict, por sua vez, experimentava uma sensação familiar de premonição. Lembrava-se de ter sentido algo semelhante no dia em que seu pai morreu e na noite do baile de máscaras, quando conheceu ela. Agora, submerso no lago, sentia que algo importante estava prestes a acontecer. Seus instintos não falhavam. Havia alguém por perto. Então, gritou o nome de Sophie. Sophie, surpresa e envergonhada, não teve outra escolha senão sair de seu esconderijo. Benedict, no entanto, não parecia irritado, mas intrigado. Ordenou que ela se virasse enquanto se vestia, e embora ela protestasse, obedeceu a contragosto. Quando finalmente se virou, ele estava completamente vestido, embora encharcado. Benedict a enfrentou, perguntando o que ela fazia ali. Sophie, tentando manter a compostura, explicou que estava dando um passeio. No entanto, Benedict, com uma mistura de ironia e charme, acusou-a de espioná-lo, algo que ela não conseguiu negar completamente. Apesar de tudo, ele não parecia zangado, mas sim divertido e lisonjeado pela situação. A conversa rapidamente se tornou mais intensa. Benedict, consciente de seus sentimentos, aproximou-se de Sophie, confessando que precisava beijá-la. Ela, apesar de suas reservas, não conseguiu resistir e aceitou o beijo. Foi um momento mágico que a transportou de volta à noite do baile de máscaras. Benedict, sentindo uma conexão profunda com Sophie, pediu que ela ficasse com ele em Londres, oferecendo-lhe seu coração e prometendo dar-lhe tudo o que desejasse. Sophie, surpreendida pela oferta e sobrecarregada por seus próprios sentimentos, encontrou-se em uma encruzilhada, enfrentando a possibilidade de um amor que nunca pensou que poderia ser real. Capítulo 12. As especulações sobre o desaparecimento de Benedict Bridgerton continuavam em abundância. Eloise Bridgerton, sua irmã, mencionou que ele deveria ter retornado à cidade há vários dias, mas parecia que Benedict não sentia a necessidade de informar sua irmã mais nova sobre seu paradeiro. Sophie, enfrentando Benedict, entendeu com dor que ele queria que fosse sua amante. A insistência dele e a intensidade de seus beijos a fizeram vacilar, mas Sophie sabia que não podia ceder. Sua moralidade e seu medo de um futuro incerto, especialmente se engravidasse, impediam-na de aceitar a oferta de Benedict, por mais tentadora que fosse. Ela rejeitou ser sua amante, preferindo manter sua dignidade e moral intactas, mesmo que isso significasse voltar a uma vida de servidão. Benedict, frustrado e ferido pela recusa de Sophie, tentou convencê-la com promessas de luxo e proteção, mas Sophie se manteve firme. Apesar dos desejos de Benedict de mantê-la a salvo, Sophie não podia aceitar uma vida como sua amante. A discussão intensificou-se, levando ambos a um ponto de ruptura. Sophie recusou-se a ceder às demandas de Benedict, e ele, em um acesso de desespero, ameaçou acusá-la de roubo para mantê-la por perto. Finalmente, Benedict deu-lhe um ultimato: ir para Londres com ele e trabalhar na casa de sua mãe, ou enfrentar falsas acusações de roubo. Sophie, encurralada, viu-se obrigada a aceitar a primeira opção. Embora soubesse que odiaria Benedict por forçá-la a tomar essa decisão, ele preferia viver com seu ódio a perdê-la completamente. A tensão entre eles era palpável, e embora Sophie tenha aceitado ir para Londres, ambos sabiam que o caminho à frente seria complicado e cheio de desafios. Benedict, determinado a não perder Sophie, preparava-se para levá-la a Londres, esperando que o tempo e a proximidade pudessem mudar sua relação para melhor. Capítulo 13. A coluna de Lady Vistledon desmentia rumores de um possível noivado entre a senhorita Rosamund Hayling e o Sr. Philip Cavender. Lady Penwood, mãe da senhorita Hayling, rejeitava a ideia de um genro sem título, e para aumentar a tensão, o Sr. Cavender havia mostrado interesse na senhorita Cressida Cowper.
Enquanto isso, Sophie e Benedict chegavam a Londres. Durante o trajeto, Sophie sentia uma mistura de ansiedade e apreensão, sabendo que Araminta estava na cidade. Sua tensão aumentou ao se aproximar de Londres, lembrando que a temporada social estava em pleno apogeu. A viagem culminou em frente a uma casa desconhecida para Sophie. Benedict revelou que sua mãe, Violet Bridgerton, havia deixado a casa Bridgerton para viver em uma residência menor. Sophie, ainda confusa, tentou manter sua distância, insistindo em entrar pela porta de serviço como uma verdadeira criada. Mas Benedict, implacável, obrigou-a a entrar pela porta principal, desafiando as convenções sociais. Dentro, foram recebidos pelo mordomo, Vican, que mostrou uma leve desaprovação pela presença de Sophie. Benedict pediu a Vican que informasse sua mãe sobre sua chegada e a de Sophie. Violet Bridgerton, uma mulher pequena e elegante, logo apareceu e, após algumas explicações de Benedict, concordou em considerar a possibilidade de contratar Sophie como criada. Violet, com sua percepção aguçada, notou algo familiar em Sophie, embora não pudesse precisar o que era. Benedict explicou que Sophie havia cuidado dele enquanto estava doente, o que despertou a curiosidade de Violet. Apesar das reservas iniciais, Violet mostrou disposição para encontrar um posto para Sophie, impressionada por sua educação e modos refinados. Durante a conversa, Sophie lembrou-se com amargura de seus sonhos de uma vida melhor e das oportunidades que nunca teve. Enquanto Violet a levava para conhecer suas filhas e lhe oferecia roupas novas, Sophie sentiu-se comovida pela gentileza de Violet e pelo ambiente familiar da casa Bridgerton. Embora Sophie soubesse que estava começando um novo trabalho, não podia evitar sentir que também estava entrando em uma nova família, algo que lhe proporcionava uma inesperada e agradável sensação de pertencimento e esperança. Capítulo 14. Rosamund Hailing afirmou ter visto Benedict Bridgerton de volta em Londres. Lady Vistledon, com seu inconfundível sarcasmo, sugeriu que a senhorita Hailing tinha uma habilidade especial para detectar solteiros à distância, embora lamentavelmente não tivesse tido sucesso em capturar nenhum. Benedict mal havia começado a relaxar na sala de estar quando sua irmã Eloise apareceu correndo. Com seu característico cabelo castanho e seus olhos verdes brilhantes, Eloise exalava a mesma energia que o resto da família Bridgerton. Após uma troca sarcástica sobre a falta de novidades na cidade e a monotonia da alta sociedade, Eloise não tardou em abordar o tema do recente desaparecimento de Benedict. Ele explicou que havia estado se recuperando de um resfriado em minha cabana, algo que Eloise considerou bastante incomum e preocupante. A conversa entre os irmãos revelou a recente incorporação de Sophie como criada na casa dos Bridgerton. Benedict explicou como Sophie havia cuidado dele enquanto estava doente. Eloise, sempre curiosa e direta, decidiu ir conhecer a nova criada, deixando Benedict com um breve respiro antes de sua mãe, Violet, entrar na sala. Violet, com sua intuição aguçada, notou rapidamente que Sophie não era uma criada comum. Suspeitou que Sophie poderia ser de origem nobre ou, pelo menos, ter recebido uma educação excepcional para alguém de sua posição. Benedict, embora compartilhasse algumas dessas suspeitas, defendeu Sophie, reconhecendo que havia algo especial nela. Em seu quarto, Sophie tentava não se sentir demasiado confortável na bela casa dos Bridgerton, consciente de que sua estadia ali não poderia ser permanente. No entanto, a gentileza de Violet e a sensação de pertencimento temporário a fizeram desejar o contrário. Apesar dos riscos de encontrar Araminta e das complicações de sua relação com Benedict, Sophie encontrou consolo na calorosa família Bridgerton. A chegada de Violet ao seu quarto marcou o início de uma série de perguntas que Sophie respondeu com sua história inventada. Embora se surpreendesse com o interesse de Violet em seu passado, Sophie manteve a compostura. A conversa foi interrompida por Eloise, que entrou curiosa para conhecer a nova criada. Eloise, com sua percepção aguçada, logo descobriu que Sophie tinha algo especial. Apesar das tensões iniciais, Eloise aceitou Sophie e a incluiu em seu círculo com um sorriso astuto que mostrava aprovação. Sophie, por sua vez, sentia uma mistura de espanto e gratidão pela forma como era tratada,
como se fosse mais do que uma simples serva. Embora soubesse que sua situação era temporária, Sophie não pôde evitar sonhar com a possibilidade de fazer parte da família Bridgerton, ao menos como amiga. A calorosa acolhida e aceitação que encontrou neles deram-lhe uma sensação de pertencimento que não havia experimentado em muito tempo, fazendo-a se perguntar se, talvez, sua vida estivesse apenas começando. Capítulo 15. Lady Vistledon informou com seu inconfundível sarcasmo sobre as idas e vindas do serviço doméstico entre as casas de Lady Penwood e a Sra. Featherington. Ao que parece, uma criada das filhas Bridgerton havia desertado para a casa Penwood, apenas para ser substituída por uma que havia voltado correndo para as Featherington depois de ser obrigada a limpar 300 pares de sapatos. Em outras notícias, confirmou que Benedict Bridgerton estava de volta a Londres após uma doença. Na manhã seguinte, Sophie conheceu 5 dos irmãos de Benedict. Eloise, Francesca e Hyacinthe viviam com sua mãe. Anthony havia ido tomar café da manhã com seu filho mais novo, e Daphne, a duquesa de Hastings, havia vindo para ajudar a planejar o baile de fim de temporada. Só faltava conhecer Gregory, que estava em Eton, e Colin, que estava viajando. Benedict apareceu naquela manhã para tomar café, e Sophie encontrou-se com ele no corredor enquanto se dirigia à cozinha. Embora tentasse esquivá-lo, ele conseguiu bloquear seu caminho, perguntando como havia sido sua primeira noite na casa dos Bridgerton. A interação, carregada de uma tensão desconfortável e um flerte evidente, deixou Sophie ansiosa. Mais tarde, Benedict a surpreendeu no jardim enquanto lia. Apesar de suas tentativas de ignorá-lo, a presença de Benedict era impossível de ignorar. Ele a desafiou, sugerindo que sua vida não precisava ser tediosa. A tensão entre eles aumentou quando Benedict insinuou que seus segredos a estavam consumindo. Embora Sophie tentasse manter distância, o desejo entre ambos era palpável. Benedict, incapaz de conter sua frustração e desejo, sussurrou palavras apaixonadas e a beijou, jurando que a faria sua amante. Sophie, presa entre seu dever e seu desejo, não conseguiu resistir a seus avanços. Mas quando ele percebeu que estavam em um lugar público, conteve-se, prometendo conquistar Sophie sem comprometer sua integridade. Sophie, chocada pela intensidade do encontro, ficou com uma mistura de emoções contraditórias. Embora soubesse que não deveria se envolver com Benedict, o anseio e a ternura que ele despertava nela eram impossíveis de ignorar. Apesar de suas promessas de resistir, o coração de Sophie estava profundamente entrelaçado com o de Benedict. Capítulo 16. Lady Vistledon informou que os Featherington ofereceram um jantar de sucesso, embora sem a presença de Benedict e Colin Bridgerton, que enviaram suas desculpas. À medida que os dias se transformavam em semanas, Sophie ocupava-se trabalhando para os Bridgerton. Suas tarefas incluíam pentear, arrumar roupas e passar, o que preenchia seus dias de atividade. A casa dos Bridgerton era muito diferente da de Araminta, com risos e sorrisos constantes. Durante o chá informal, Sophie sempre era convidada a participar, o que lhe dava um agradável descanso e uma sensação de pertencimento. Certa tarde, Eloise perguntou sobre o paradeiro de Benedict, o que fez Sophie se picar o dedo, atraindo a atenção de todos. Benedict apareceu então, causando uma reação nervosa em Sophie. Tentando escapar da situação, ela se levantou dizendo que precisava de um dedal. Benedict a seguiu pelo corredor, onde ela mentiu dizendo que ia comprá-lo. Enquanto saía de casa, Sophie viu Araminta e se escondeu, desejando não ser vista. Embora Pose a reconhecesse, não a delatou, e Sophie ficou imóvel até que a ameaça desaparecesse. Benedict a encontrou tremendo lá fora e a levou para sua casa próxima para que se acalmasse. Dentro, conversaram sobre a família Bridgerton e seu impacto em Benedict. Sophie revelou que admirava a família e desejava ter uma igual. Benedict, surpreendido por suas palavras, percebeu que ela via além da superfície e apreciava seu verdadeiro ser. O diálogo se tornou mais íntimo, e Sophie reconheceu o talento artístico de Benedict. A admiração mútua e a vulnerabilidade compartilhada aproximaram ainda mais Benedict dela.
Ele percebeu que a amava e que seu desejo de estar com ela ia além do físico. O momento culminou quando Benedite, movido por uma mistura de amor e necessidade, decidiu beijá-la, reconhecendo que precisava dela em sua vida em todos os sentidos possíveis. Capítulo 17. Lady Vistledon informou que Lady Penwood foi atingida na cabeça por um biscoito voador enquanto tomava chá no Gunters. Embora o culpado não tenha sido identificado, as suspeitas recaem sobre as jovens Felicity Featherington e Assintin Bridgerton. Para Sophie, os beijos anteriores de Benedite não a prepararam para a intensidade do atual. Este beijo não era apenas um beijo, era o próprio céu. Benedite a beijava com uma paixão avassaladora, sussurrando seu nome e desabotoando seu vestido com delicadeza, revelando sua pele e fazendo-a gemer de desejo. Benedite estava igualmente afetado, surpreendido pela necessidade primitiva que sentia por Sophie. Ele a acariciava, beijava e desejava como nunca havia desejado ninguém antes. Com cada carícia e cada beijo, ele se certificava de que ela se sentisse amada e desejada. Enquanto continuavam seu encontro, Sophie sentiu-se sobrecarregada pela mistura de emoções e sensações novas. Benedite se certificou de que ela desfrutasse de cada momento, sendo terno e paciente. Quando finalmente se uniram, Sophie experimentou um prazer indescritível, e ambos alcançaram uma intensa e compartilhada liberação. Depois, Benedite se vestiu enquanto Sophie, coberta por uma manta, processava o que acabará de acontecer. Embora estivesse feliz, também estava consciente das implicações de seu ato. Quando Benedite mencionou enviar alguém para pegar suas coisas, Sophie percebeu que ele esperava que ela se tornasse sua amante. Sophie rejeitou a ideia, sabendo que não poderia viver como sua amante devido à sua própria história de ilegitimidade. Embora o amasse, não podia suportar a ideia de ter um filho ilegítimo. Sophie explicou suas razões, revelando sua dor e seus medos. Benedict tentou persuadi-la, mas finalmente compreendeu a profundidade de seus sentimentos. No final, Sophie pediu que ele fosse embora, e quando ele saiu, ela se deixou cair no sofá, chorando pela complexidade de suas emoções e pela difícil decisão que havia tomado. Capítulo 18. Lady Whistledown observou que a oferta de solteiros nesta temporada era escassa, especialmente após os casamentos do Duque de Ashbourne e do Conde de Macclesfield. Os irmãos Bridgerton solteiros, Benedite e Colin, também brilhavam por sua ausência. Colin estava fora da cidade, possivelmente no país de Gales ou na Escócia, enquanto Benedite evitava reuniões sociais. Sophie estava há 2 semanas sem ver Benedite, sentindo-se perdida e quebrada por dentro. Embora tivesse certeza de que recusar a proposta de Benedite era o certo, a dor da separação era insuportável. Além disso, o medo de ser descoberta por Posey e a constante pressão emocional dificultavam sua saída de casa e enfrentamento da vida cotidiana. Certa tarde, enquanto Sophie ia para seu quarto trabalhar, Lady Bridgerton a deteve e perguntou por que ela não estava tomando chá com a família. Sophie, tentando evitar as reuniões onde inevitavelmente pensava em Benedite, mencionou estar ocupada com remendos. No entanto, Lady Bridgerton insistiu que ela deveria se juntar a elas, levando-a à sala de estar onde estavam todas as filhas Bridgerton e a duquesa de Hastings, Daphne. Hyacinth menciona que Benedict esteve ausente, o que fez Sophie se picar o dedo ao ouvir esse nome. Tentou manter a compostura enquanto os Bridgerton discutiam sobre Benedite, sua ausência e suas habilidades. Sophie, ao defender o talento artístico de Benedite, revelou seu conhecimento sobre ele, o que surpreendeu a família. A conversa continuou quando Penelope Featherington, uma amiga de Eloise, chegou à reunião. Penelope parecia reconhecer Sophie, embora não conseguisse lembrar de onde. Sophie, nervosa por ser descoberta, desculpou-se dizendo que não se sentia bem e se retirou rapidamente. Enquanto isso, Benedite dirigia-se à casa de sua mãe, imerso em seu mau humor. Ao encontrar seus irmãos Anthony e Colin, percebeu que não podia evitar a conversa sobre seu coração partido. Colin, recentemente regressado do país de Gales,
Confessou estar fugindo do assédio matrimonial de sua mãe, que queria emparelhá-lo com Penélope Featherington. Justo nesse momento, Penélope apareceu e ouviu a conversa, sentindo-se magoada pelas palavras de Colin. Embora Colin tenha tentado se desculpar, Penélope saiu, acompanhada por Anthony. Colin, envergonhado, ficou com Benedict, enquanto sua mãe os convidava para um chá para falar sobre uma encantadora jovem. Benedict, resignado, aceitou, embora sentisse como se estivesse a caminho da forca. Capítulo 19. Na última noite musical organizada por sua mãe, Posy Heyling, a enteada mais nova do falecido Conde de Penwood, teve um comportamento estranho, passando a noite inteira olhando pela janela como se esperasse alguém. Benedict, após 45 minutos ouvindo sua mãe falar sobre possíveis noivas, estava à beira do desespero. Violet, sua mãe, lhe falava sobre várias jovens damas, nenhuma das quais interessava a Benedict. Enquanto sua mãe falava, ele pensava em seu próprio dilema amoroso e finalmente perguntou a Violet sobre seu amor pelo falecido marido. Violet contou como soube imediatamente que ele era o amor da sua vida e como seu amor era profundo e verdadeiro. Essa conversa fez Benedict refletir sobre seu próprio amor por Sophie e como, apesar das barreiras sociais, seu amor por ela era o mais importante. Enquanto isso, Sophie estava exausta cuidando dos primos pequenos dos Bridgerton. Nicholas, Elizabeth, John e Alice eram um turbilhão de energia, e Sophie lutava para manter a ordem e a paz entre eles. E a Cynthia, a mais jovem dos Bridgerton, também estava presente e, junto com Sophie, tentava controlar as crianças. Finalmente, Sophie sugeriu brincar de cabra-ciga, aciatando ser ela a cabra. Benedict, tentando escapar da casa sem ser visto, foi interceptado por sua irmã Eloise, que lhe lembrou de sua promessa de ajudar Cynthia com aritmética. Resignado, Benedict subiu à sala das crianças, onde encontrou Sophie vendada, brincando com os pequenos. A visão de Sophie com os olhos vendados lembrou-lhe da dama do baile de máscaras, e de repente ele compreendeu que Sophie e a dama do vestido prateado eram a mesma pessoa. Cheio de raiva e dor pela revelação, Benedict ordenou às crianças e a Cynthia que saíssem, deixando Sophie sozinha com ele. Em uma confrontação intensa, Benedict perguntou a Sophie por que ela não havia lhe dito a verdade. Sophie, com os olhos vendados, confessou que não pensava que sua identidade fosse pertinente e que não queria que ele a encontrasse. A discussão se tornou amarga quando Sophie revelou que era a filha ilegítima do Conde de Penwood. Benedict, sentindo-se traído e magoado, decidiu que não podia ficar mais tempo com ela naquele momento e saiu furioso do quarto. Capítulo 20. A condessa de Penwood, Araminta Heyling, havia mostrado um comportamento estranho nos últimos dias. Segundo os criados, ela teve um ataque de fúria na noite anterior, atirando 17 sapatos em seus servos e machucando um lacaio. Após seu intenso confronto com Benedict, Sophie decidiu que não podia ficar na casa dos Bridgerton. Empacotou suas poucas pertenças e, com o coração partido, dirigiu-se ao escritório de Lady Bridgerton para pedir demissão. Embora a viscondessa viúva lhe oferecesse ficar, Sophie se sentiu obrigada a partir, sentindo que sua presença não era mais bem-vinda após o desentendimento com Benedict. Lady Bridgerton, com uma mistura de tristeza e compreensão, ofereceu a Sophie um pouco de dinheiro e uma carruagem para sua viagem, preocupada com sua segurança. Sophie aceitou a contragosto e, enquanto esperava a carruagem no vestíbulo, decidiu sair para tomar um pouco de ar fresco. Lá fora, o destino a alcançou na forma de Araminta, que a viu e começou a gritar por ajuda. Sophie tentou fugir, mas foi capturada por um homem que a derrubou e a imobilizou no chão. Araminta, cheia de malícia, aproveitou a oportunidade para acusar Sophie de roubo e pedir sua prisão. Em questão de minutos, as autoridades chegaram e, sem dar tempo para que Sophie pudesse explicar ou que alguém da casa Bridgerton a defendesse, ela foi levada para a cadeia. Sophie, com o coração cheio de desespero, só conseguia pensar que os Bridgerton nunca saberiam o que havia ocorrido com ela. Talvez, pensou, isso fosse o melhor para todos.
Capítulo 21. A tarde anterior trouxe uma série de eventos surpreendentes na residência de Lady Bridgerton. Primeiro, Penelope Featherington foi vista na companhia de 3 irmãos Bridgerton, o que era um feito notável para alguém considerada a feia do baile. No entanto, seu acompanhante no final da noite foi o Visconde, o único irmão casado do grupo. Mas o que realmente abalou a família foi o incidente protagonizado por Araminta Hayling, a Condessa de Penwood. Araminta fez com que Sophie Beckett fosse presa, acusando-a de roubo, um fato que causou grande alvoroço no bairro e rapidamente foi reportado por Lady Vistledon. Na manhã seguinte, Benedict estava de muito mau humor. Seu confronto com Sophie o deixará desconcertado e furioso. Decidiu praticar esgrima com seu irmão Colin para tentar clarear a mente. Enquanto se enfrentavam, Colin notou o mau humor de Benedict e, através de uma conversa entre estocadas, fez-lhe ver que deveria se casar com Sophie, independentemente das barreiras sociais. Benedict, ainda zangado, percebeu que amava Sophie e que estava disposto a superar qualquer obstáculo por ela. No entanto, ao voltar para casa, descobriu que Sophie havia deixado a residência dos Bridgerton. Lady Bridgerton explicou que Sophie insistira em partir, apesar de seus esforços para retê-la e assegurar-lhe uma viagem segura. Enquanto discutiam o que fazer, Francesca e Hyacinthe irromperam com a última edição de Vistledon, informando que Sophie havia sido presa. Benedict, sem perder tempo, decidiu ir à prisão para libertar Sophie. Apesar de sua resistência inicial em levar sua mãe, Lady Bridgerton insistiu em acompanhá-lo, convencida de que sua presença poderia ajudar a provar a inocência de Sophie. Juntos, saíram rapidamente, determinados a salvar Sophie de seu encarceramento injusto. Capítulo 22. A manhã de sexta-feira na Bruton Street foi cheia de uma agitação incomum. A Viscondessa Bridgerton viúva e seu filho Benedict saíram correndo de sua casa, claramente em uma missão urgente. Ao mesmo tempo, a casa dos Penwood estava em caos, com uma briga pública entre a Condessa e sua filha Pose. Em uma fria cela de prisão, Sophie Beckett enfrentava a solidão e a miséria. Refletia sobre sua vida enquanto suportava as duras condições e os ratos. De repente, a chegada de uma visita inesperada interrompeu seus pensamentos. Araminta, a Condessa de Penwood, se aproximou de sua cela, deleitando-se com o sofrimento de Sophie. Araminta a acusou falsamente de roubo e, com malícia, previu sua deportação. O confronto entre Sophie e Araminta foi interrompido pela chegada de Benedict, que vinha acompanhado de sua mãe, Lady Bridgerton. Benedict, furioso, exigiu saber as acusações contra Sophie. Araminta, altiva, insistiu em suas acusações, mas Lady Bridgerton expressou sua desconfiança em relação à Condessa. A situação escalou quando Pose chegou e confessou ter sido ela quem pegou as pinças dos sapatos, não Sophie. O magistrado chegou para pôr ordem, e Benedict declarou que Sophie era sua noiva, o que surpreendeu a todos, inclusive Sophie. Lady Bridgerton apoiou a declaração de seu filho, aumentando a pressão sobre Araminta. A Condessa, desafiadora, insistiu em suas mentiras, mas Pose a contradisse, revelando que o anel de casamento nunca foi roubado e que Sophie tinha direito a um dote que Araminta havia desviado. O magistrado, claramente sobrecarregado pelas revelações, decidiu liberar Sophie. O ambiente se encheu de tensão enquanto as verdades vinham à tona. Araminta foi exposta por suas ações, e Sophie, embora ainda enfrentasse um futuro incerto, encontrou consolo no apoio de Benedict e dos Bridgerton. As ações de Pose, desafiando sua mãe para salvar Sophie, demonstraram um ato de coragem e solidariedade. Lady Bridgerton, sempre uma figura de autoridade moral, garantiu que Araminta enfrentasse as consequências de suas ações. Sophie, enfim, pôde se sentir valorizada e apoiada, enfrentando o futuro com a esperança renovada de justiça e amor. Capítulo 23. O caos na Bruton Street continuava, e as notícias da partida das Ladies Bridgerton e Penwood causavam alvoroço na sociedade. Enquanto isso, Benedict não podia evitar admirar a firmeza de sua mãe, Violet,
ao enfrentar Lady Penwood na prisão. Violet, com um sorriso controlado, negociava com o magistrado e colocava Araminta contra a parede, sugerindo que, se não aceitasse a história acordada sobre Sophie, os advogados investigariam o desaparecimento do dote que lhe pertencia. Finalmente, Araminta cedeu, confirmando qualquer história que os Bridgerton decidissem contar, enquanto Pose decidia acompanhar a família Bridgerton, desafiando sua mãe. Araminta foi embora furiosa, deixando sua filha para trás. Violet, com sua sagacidade e determinação, conseguiu proteger Sophie e Pose, garantindo um futuro mais brilhante para ambas. Enquanto isso, Benedict, profundamente agradecido, confessava seu amor a Sophie, prometendo-lhe casamento e um futuro juntos. De volta à casa de Benedict, Sophie e ele compartilharam um momento íntimo, reafirmando seu amor e compromisso. Benedict, cheio de amor e admiração, ofereceu-lhe um banho e, enquanto a cuidava, ambos compartilharam palavras de amor e promessas de um futuro juntos. Sophie, ainda com dúvidas, finalmente aceitou ficar com ele. Mais tarde, na cama, compartilharam uma conversa sincera sobre seus sentimentos e as decisões que os levaram àquele momento. Sophie explicou suas razões para não revelar sua identidade antes, e Benedict, comovido, a perdoou, reafirmando seu amor e compromisso. Sophie, emocionada e aliviada, entregou-se ao amor de Benedict, segura de que, juntos, enfrentariam qualquer desafio. A noite transcorreu em um ambiente de ternura e paixão, consolidando sua união e preparando o caminho para um futuro juntos. Epílogo. Em uma esplêndida celebração na casa Bridgerton, reuniram-se amigos e familiares para festejar o aniversário da viscondessa viúva. A idade exata de Lady Bridgerton permaneceu um mistério, cuidadosamente guardado pela discreta pena de Lady Whistledown. Enquanto isso, Sophie corria divertida pelo jardim, perseguida por Benedict. Após 3 filhos e 7 anos de casamento, ainda compartilhavam risos e momentos de travessuras. Francesca cuidava das crianças e também vigiava a mãe de Benedict, garantindo-lhes um breve instante a sós. A sugestão de se retirarem para uma varanda privada trouxe lembranças do primeiro encontro no baile de máscaras. Uma insinuação coquete e um olhar cúmplice foram suficientes para transportá-los ao passado. Sophie, sorrindo, revelou que esperavam seu 4º filho, esperando que desta vez fosse uma menina. Benedict, entusiasmado, esperava que sua previsão se cumprisse, embora nas vezes anteriores tivesse se enganado. A conversa girou em torno de Lady Whistledown, a enigmática cronista social que havia revelado cada uma de suas gestações anteriores. Sophie, consciente das menções na revista, compartilhava sua curiosidade e diversão pelos escritos. Benedict, menos entusiasta, estava decidido a manter o próximo nascimento em segredo pelo maior tempo possível. O nome de Violet foi sugerido para a futura filha, em homenagem à mãe de Benedict. Sophie, encontrando ternura na proposta, refugiou-se nos braços de seu marido, sonhando com o futuro. Em Londres, Lady Whistledown escrevia uma nova edição de sua revista, anunciando a chegada do 11º neto Bridgerton. No entanto, um suspiro profundo e um cansaço acumulado a fizeram parar. Após 11 anos relatando a vida dos outros, sentiu que era momento de viver a sua. Com uma determinação renovada, olhou para o céu noturno, pronta para abraçar sua própria identidade e novos começos. Obrigado por acompanhar-me nesta fascinante viagem literária. Espero que tenha desfrutado do resumo de Um Perfeito Cavalheiro de Julia Quinn, o 3º livro da série Bridgerton. Se gostou, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossos próximos resumos. Deixe seus comentários e conte-me o que achou desta história. Qual foi sua parte favorita? Adararia Saber. Nos vemos na próxima viagem literária. Até lá, continue desfrutando da magia dos livros. Até breve!